No final do canto 3 da Divina Comédia, no canto 3 do Paraíso, que é a terceira parte desse poema épico, Dante e Beatriz haviam estado com a Piccardo Donati, haviam conversado com ela. E quando começa o canto 4, Dante tem algumas dúvidas, mas está hesitando em perguntar essas dúvidas, né? Colocar essas dúvidas para Beatriz. Mas ela adivinha. E aí ela começa a responder numa longa explanação para tirar as dúvidas do Dante. E quando a gente vai lendo, a gente deve se lembrar, né, nessa longa explanação que ela faz, usando categorias teológicas mesmo, né, aprofundando a teologia aqui, que a própria Beatriz simboliza a teologia no poema Divina Comédia. Daí a voz é dada, né, a Beatriz para falar e para explicar para o Dante e para nós leitores. A primeira dúvida do Dante é: se eu tive a boa intenção, né, fiz um voto, tive a boa intenção de cumpri-lo, mas fui impedido por outros, eu perco o merecimento diante de Deus, eu sou culpado. E aí a Beatriz responde que acaba sendo, né? A pessoa acaba tendo culpa. Por quê? A boa intenção, ela deve ser regida por aquela vontade absoluta em que você pretende cumprir o seu voto, mesmo que isso seja um alto custo pessoal, mesmo que você esteja sendo forçado, né, ser impedido de cumprir esse voto. Mas a própria Beatriz diz que essa vontade absoluta a gente só encontra, e ela dá exemplos na história até, inclusive de pessoas não cristãs, só encontra em mártires ou em heróis. Né? Pessoas que são capazes de sacrificar a sua vida, sacrificar a sua integridade física para cumprir, né? Aquilo que é certo, para fazer o que é certo, né? Fazer o que é certo, fazer aquilo que você pretende fazer, aquilo que você votou a Deus fazer, mesmo que você esteja sendo impedido. Ela também vai colocar, né, que no caso de algumas almas, quando elas tiveram a oportunidade de cumprir esse voto, né, por exemplo, aquelas mulheres que foram forçadas a se casar quando queriam se consagrar, né, a uma vida contemplativa, como monjas, como freiras, elas não cumpriram, né, quando algumas delas enviuvaram, não cumpriram o voto, quando já poderiam cumprir, né? Então ela vai colocar essas questões aqui. A segunda dúvida do Dante diz respeito à leitura que ele tem de um diálogo do Platão, Timeu, em que o Platão diz que as pessoas, quando morrem, voltam aos planetas ou estrelas, porque aqui muitas vezes os planetas são referidos como estrelas ao longo do paraíso, que as pessoas voltam aos planetas ou estrelas nos quais elas tiveram origem, né? As suas almas tiveram origem. E aí a Beatriz vai dizer que essa exposição e essa visão que o próprio Dante está tendo, né, das almas dos bem-aventurados, cada um numa esfera, num planeta ou estrela, né, em Mercúrio, na Lua, em Júpiter e outros que a gente vai ver mais adiante, né, a gente ainda vai chegar em Júpiter. Na verdade, essa visão toda que o Dante está tendo nós poderíamos dizer, simbólica no sentido de que Deus permite a Dante ver desta forma para que ele possa compreender com a sua inteligência limitada de criatura. Porque o Dante ainda é um ser humano, ainda é de carne e osso. Então há muita coisa que ele ainda não pode compreender porque ele ainda não é, né, uma alma desencarnada, ele não uma alma, né, que se encontra ali, né? Não é um espírito ainda, ele ainda está vivo. Ele está fazendo essa viagem. Mas ele está fazendo essa viagem, como a Beatriz vai colocar aqui, está vendo algumas coisas ali no paraíso de uma forma simbólica, de uma forma que não é real, mas para que ele possa compreender até um certo ponto aquilo que ele está vendo. E ela diz que as almas, todas as almas, a alma de Maria, a alma do apóstolo João, do profeta João Batista, todas as almas estão diante de Deus. Não tem nenhuma mais perto ou mais longe. Mas que Dante está tendo essa visão e está descrevendo no poema que nós estamos lendo, porque é a forma mais aproximada da realidade
que ele, Dante, como ser humano, como criatura, com uma inteligência limitada como criatura, pode compreender, pode entender. Que é por isso ele está vendo dessa forma, é por isso que ele está escrevendo dessa forma, né? E aí a gente pensa nesses dois sentidos. Beatriz está dizendo que ele está vendo assim, né? Porque Deus muitas vezes fala de uma forma mais simplificada para que o ser humano compreenda, e a Beatriz dá exemplos na própria escritura, né? Quando a escritura usa daquele recurso de antropomorfismo para falar de Deus, falar que Deus tem mão, tem pé, né? Tem olho e tudo isso, que é uma forma simplificada de falar para que o ser humano compreenda a escritura, né? Não é que Deus tenha mão, tenha braço, tenha olho, e que isso que está acontecendo com o Dante ali, que ele está vendo e descrevendo, também é uma forma simbólica. Não existem gradações no sentido de lugares separados nos quais as almas estão ali no céu. Todos estão diante de Deus, todos desfrutam da presença de Deus. O que há são graus de beatitude, né? E esses graus aí têm a ver com essas especificações sobre as almas, delas estarem num planeta ou estrela ou em outro planeta ou estrela, né? Delas estarem na Lua ou em Mercúrio ou em Júpiter, etc. E aí a gente fica pensando nisso, né? Fiquei pensando nisso. Como se o próprio Dante estivesse dizendo, eu estou escrevendo o mais próximo possível que eu consigo escrever daquilo que é o céu. Para vocês, leitores. Não quer dizer que seja exatamente assim. Quando vai chegando no final do canto 4, a Beatriz está ainda mais bonita e mais brilhante. Tão forte a luminosidade que vem dela, e a sua beleza dessa luminosidade. No Paraíso a gente vai reparar frequentemente que luz está associado com beleza e beleza com luz, né? De tal forma que Dante chega a baixar os olhos, né? Ele já está sentindo dificuldade de olhar para ela, tal a sua beleza, tal a sua luz. E aí quando começa o canto quinto, a Beatriz vai dizer que ela está brilhando por causa do amor, né? E o amor aqui, né, é Deus, nos lembremos, é Deus. Deus que é o amor perfeito e absoluto. Então, quanto mais eles sobem nessa visão simbólica, aproximativa para o nosso entendimento de criaturas, inclusive para o entendimento do próprio Dante, quanto mais eles sobem as esferas, mais Beatriz irá brilhar, mais bela ela irá ficar. Mais difícil será para Dante, como criatura, olhar para ela. No final do canto quinto, eles estão chegando à esfera de Mercúrio, né? Do planeta Mercúrio, onde ficam aquelas almas de pessoas que, né, agora são benditas, né? São criaturas salvas, né? São almas salvas, espíritos que estão ali no céu, no paraíso, mas que em vida eles tiveram muito poder, né? Tiveram acesso a muito poder terreno quando eram vivos. E aí uma alma vai se aproximar dos dois, de Dante e de Beatriz, e que no canto sexto vai se identificar como o imperador romano Justiniano, que vai falar com eles. E a gente continua no próximo.